Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e estou no meu penúltimo dia de isolamento, aproveitando para gravar alguns vídeos aqui pro canal e depois tirar as férias de fim de ano, né? Até porque esse aqui provavelmente é o último vídeo antes do Natal. Mas enfim, na última semana saiu o resultado, os dados, melhor dizendo, do censo que foi feito aqui em Portugal em 2021, no começo do ano. Se eu não me engano, foi o momento em que isso foi feito. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses valores, porque eles chamam a atenção em alguns aspectos que influenciam e envolvem, melhor dizendo, a comunidade estrangeira que mora em Portugal, e principalmente os brasileiros, que são a sua grande maioria, né? Vamos começar por um dado básico, que é a população portuguesa, que foi constatado que em 2021 a população portuguesa é de 10.345.000 habitantes, o qual representa, com respeito aos últimos 10 anos, uma queda de 2,1% da sua população, ou seja, Portugal perdeu 217 mil habitantes. A redução populacional ela tem vários motivos, claramente, mas um motivo muito importante é justamente a população jovem que emigra, ou seja, que sai de Portugal e vai para outros países da União Europeia em busca de trabalhos com melhor remuneração. Segundo algumas pesquisas, esses jovens que saem de Portugal dizem que gostariam de ficar aqui, mas entendendo as facilidades que eles têm justamente por conta, né, da União Europeia, eles preferem ir morar em outro país e receber mais pela mesma função com respeito ao que ganhariam aqui em Portugal. Isso é algo que a gente já falou num vídeo passado aqui no canal, que vai estar linkado aqui em cima, se eu não me esquecer de botar o link, que é meio parecido com o que os brasileiros fazem, que gostariam de continuar no Brasil, mas acabam migrando para Portugal, porque tem uma vida melhor, com uma remuneração melhor, um melhor poder de compra, comparado ao Brasil, e justamente por isso fazem essa migração, essa emigração do Brasil para Portugal. Além de Portugal ter perdido 2% da sua população por diferentes fatores, a população idosa acima de 65 anos aumentou. Hoje, a população com mais de 65 anos representa 23% da população portuguesa. E aí vamos entrar no que diz respeito a gente, aos estrangeiros que vivem em Portugal. A população estrangeira em Portugal aumentou aproximadamente 41%. Nós somos hoje 5,4% do total da população portuguesa, o qual representa, na verdade, 555 mil habitantes de Portugal, estrangeiros, no caso. E desses 555 mil estrangeiros que residem hoje em Portugal, 81,4% deles não são da União Europeia. Lembrando, algo que eu até acho que comentei num vídeo passado, existe um grupo grande de reformados, de aposentados de alguns países da União Europeia que acabam comprando imóveis aqui e vêm passar aposentadoria aqui, alguns alemães, alguns holandeses, franceses, inclusive os britânicos, mas 81% dessa população é de estrangeiros de fora da União Europeia, maioritariamente brasileiros. Claramente a gente tem os outros países da língua portuguesa, né? Os outros, no caso, os PALOPs, né? Os países africanos da língua portuguesa, mas a maior parte deles, desse grande número, são de brasileiros. E mesmo assim, a gente pensando no aumento que houve da população estrangeira residindo em Portugal com respeito à balança geral, né, da população portuguesa, nem assim se consegue equilibrar a perda, entre aspas, a diminuição da população com os imigrantes aqui em território português. Alguns dados que eu achei bastante interessante da gente conversar é algo relacionado à educação superior. Porque muita gente, quando vem para Portugal, fala de que isso é um fato. A maior parte das ofertas de trabalho que se encontram aqui são nos serviços, são na restauração, na indústria, ou seja, os serviços de base, digamos assim. E de que é um pouco mais complicado se conseguir um outro tipo de serviço. Não é que é mais complicado, significa, na verdade, que você precisa ter uma melhor qualificação, uma melhor formação. Isso porque aproximadamente 40% da população portuguesa tem ensino superior. Isso é basicamente o dobro do que a população brasileira tem. E muita gente que vem para Portugal vem sem essa formação. Muita gente vem para estudar, mas tem muita gente que vem sem formação de educação superior. E o que isso significa? Significa que você ter uma graduação, se tiver mestrado ainda melhor, mas você ter uma graduação e revalidar, fazer todo o processo burocrático, enfim, que isso representa, vai te abrir muito mais portas. Isso não é novidade, mas você tem que entender de que a população portuguesa ela tem o dobro de formados, proporcionalmente, né, obviamente,
na educação superior, ou seja, você está competindo com uma sociedade, com um grupo de pessoas que talvez esteja procurando emprego, que tem uma formação mais elevada do Brasil. Enquanto aqui em Portugal é relativamente comum a pessoa terminar a graduação e fazer um mestrado, no Brasil só 0,8% da população termina a graduação e faz um mestrado. Então, para você entender também o que isso representa depois não só na vida acadêmica, mas também na saída laboral, né, no mercado de trabalho. E por outro lado, mais ou menos metade da população portuguesa mora em 31 municípios que ficam próximos ao litoral. É um processo que eu já comentei aqui sobre um programa do governo português, caso você não viu, tá linkado aqui em cima, que é o programa Interior Mais Sustentável, alguma coisa assim, que é a ideia do governo de fazer com que a população volte a residir no interior, justamente vinculado com programas com empresas, com a indústria e tentando levar empresas de novo para o interior também, para, obviamente, poder repovoar o interior, ou seja, a região principalmente próximo à fronteira com a Espanha. Hoje a maior parte da população ela está dentro do cordão, digamos assim, bem entre aspas, cordão, entre o Porto e Lisboa e também o Algarve. As regiões do país que mais cresceram em população foi a área metropolitana de Lisboa e o Algarve, justamente mostrando essa tendência da litoralização da população portuguesa, como o próprio informe diz. Por que eu trouxe esse assunto aqui para o canal? Porque, como eu falei no vídeo passado, é importante que a gente entenda e conheça o território onde a gente mora ou pretende morar, para justamente entender esses fenômenos, aonde a população mais cresce, qual a questão da formação, o mercado de trabalho, tudo vai estar envolvido também com respeito a isso. Por mais que Portugal tenha esse processo de que a maior parte da população hoje tem migrado para as cidades mais próximas ao litoral, é importante entender algo que eu já comentei num vídeo passado, e que possivelmente eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, que Portugal não se resume unicamente à cidade do Porto e à cidade de Lisboa, de que hoje existem várias outras cidades em crescimento em Portugal, de programas do governo que estão justamente levando empresas de indústria para outros distritos de Portugal, justamente para possibilitar o repovoamento, e com isso você tem certas facilidades com respeito ao aluguel mais barato, uma qualidade de vida melhor, talvez, justamente porque você consegue fazer com que o seu dinheiro renda mais e dessa maneira você consiga viver melhor, tem mais poder de compra. Enfim, é muito grande, né? Não vou me estender demais aqui, mas, enfim, foi só um vídeo mais informativo, realmente. Deixa aqui embaixo nos comentários se caso você está assistindo esse vídeo e mora em Portugal, comenta aqui embaixo em que cidade portuguesa você mora e por que você escolheu morar nessa cidade portuguesa. Aproveite também e se inscreva aqui embaixo, ative as notificações e faça parte do clube de membros aqui do canal, que você vai fazer parte do grupo que define e debate os assuntos que vão ser trazidos aqui para o canal. O clube de membros foi formado com esse intuito também para fazer com que vocês sejam parte também do financiamento aqui do canal, porque, né, gera certo trabalho fazer essas pesquisas, por mais que sejam algumas um pouco mais simples, outras não tanto, para trazer assuntos aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê depois do Natal. Aproveitem as festas. Até mais. Tchau.